vocês. Eu vou ler só um versículo da Bíblia e segura aí, meu filho. Eu só vou ler Romanos 12:2. É um textinho leve. É a irmã ali dizendo para eu descer o cajado. Escute. Agora comigo aqui. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Me escuta, por favor, bota esse negócio aqui de lado. Ainda bem que crente não é de papel nem de açúcar. Pode cair chuva que nós estamos aqui. Deixa aqui pertinho. Ok. Escute, por favor. O maior perigo para a cidadania celestial. Quantos cidadãos dos céus temos aqui? O maior perigo para a cidadania do reino que você tem é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Ninguém pode destruir o povo de Deus. Ninguém. Política, governo, exército, perseguição, só tem uma, nem diabo. Só tem uma coisa que destrói o povo de Deus. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Nunca se aparte da palavra de Deus. Sem isso aqui, não tem vida cristã. Agora escute essa. O maior perigo para a cidadania terrena é não conhecermos a Constituição do nosso país. Então hoje aqui, o que eu vou falar aqui, baseado na palavra, e aqui no nosso país, baseado no artigo 5º, inciso 4 da Constituição brasileira, livre para expressar opinião. Eu vou dizer para vocês o que a Bíblia está dizendo aqui, mas vamos botar na prática da nossa vida. Não vos conformeis com este mundo, isto é, o sistema dominado e dirigido pelo diabo. Não se conforme com ele, mas transforme pelo seu novo entendimento. A sua mente comanda sentimentos, vontade e ações. Você tem a mente de Cristo e você pode transformar. Então aqui eu começo. Se vida cristã, eu vou começar aqui por nós para chegar lá onde eu quero também. Se vida cristã, você se conforma e domingo para a igreja, cantar no coral, cantar louvor, e uma quinta-feira fazer campanha da vitória. Se você pensa que isso é vida cristã, eu estou com pena de você. Seu cristianismo é
superficial e falido. Você não pode se conformar com uma vida cristã religiosa de 4 paredes. Você é o agente transformador na tua vizinhança, na escola, no local de trabalho, onde você anda, onde você compra, onde você vende, com quem você interage. Você não pode se conformar com essa vida cristã que o camarada parece que bota uma capa dentro da igreja e dentro da igreja vira santo. E aqui fora, meu irmão, sai de baixo e sai da frente. O que adianta estar dentro da igreja, dando glória a Deus e aleluia, adulterando, levando namorada para motel, vivendo na safadeza? O evangelho é esse? Enchendo a cara, dando trambique nos outros, mentindo, caluniando, arrumando fofoca. Que vida cristã é essa, minha gente? Você não pode se conformar com isso. Você não pode ficar satisfeito com esse tipo de cristianismo. Deus quer te levar a lugares altos. Deus quer te usar em coisas grandes. Eu vou dizer uma verdade para você. Onde você trabalha, onde você estuda, onde você interage, você é mais importante do que o pastor mais famoso do mundo. Você é mais importante do que o melhor pregador do mundo. Porque Deus conta é com você para transformar essa sociedade. Eu não posso me conformar. Eu não posso me acomodar. Eu gosto de dizer isso. Como é que está a vida cristã? Tá bom. Tá bom é o amigo do tá ruim e inimigo do vai melhorar. Agora vê se dá para nós, como povo de Deus, igreja de Cristo, se conformar com o que eu vou falar e que está acontecendo na sociedade. Como é que eu posso me conformar com a pedofilia? Irmãos, o senador Magno Malta, que foi o presidente da CPI da pedofilia, ele me mostrou no computador as cenas apreendidas com pedófilo. Eu não tinha ideia. Eu fiquei 2 dias com o estômago embrulhado e sem dormir direito. Ele falou: Malafaia, eu vou te mostrar a podridão que está aí por debaixo. E quando ele me mostrou as fotos, gente, chegou um bebê lá em casa agora, o primeiro netinho, tem 2 netas, tem uns 15 dias. E quando eu peguei aquele meu netinho, eu me lembrei das fotos. Criança de 1 mês. 1 mês. Violada por pedófilo. 1 mês, Ezequiel, 1 mês. 1 mês. Jesus. E eu vou dar um conselho ao povo de Deus, que eu não vim aqui para botar nada debaixo do tapete. Minha gente, muito cuidado até dentro da igreja com quem você deixa filho pequeno. Muito cuidado com o parente que quer ficar sozinho com as tuas crianças. Agora escute o que eu vou dizer. Eu vou deixar para dizer alguma coisa mais tarde, mas está aqui na pedofilia. Sabe aquela famigerada lei que eles querem aprovar, o PLC 122? Querem mudar a Constituição
Estado, a PEC 23/2007, e eu vou conclamar vocês para um bombardeio aos deputados estaduais. Escuta essa! O deputado Gilberto Palmares, do PT, fez uma emenda à Constituição do Estado, artigo 9º, parágrafo 1º, para colocar na Constituição do Estado livre expressão sexual. E na Constituição já está dizendo que ninguém pode ser discriminado por cor, por etnia, por sexo, religião. Eles querem criar o terceiro sexo. Eu vou pedir vocês para acessarem o site do meu ministério. Tem a relação dos e-mails dos deputados, ok? Chumbo grosso! Manda e-mails para www.vitoriaemcristo.org, www.vitoriaemcristo.org, ou no meu Twitter, @Pastor Malafaia. Bombardeiem os deputados estaduais, porque terça-feira vai ter uma reunião. Eu estava conversando com meu irmão, o deputado Samuel Malafaia. Eu falei: meu filho, te vira lá com aquela turma. Não dá moleza. Você vai mandar um e-mail assim: senhor deputado, não vote a favor da PEC, projeto de emenda constitucional /2007. Eles querem botar esse lixo aqui dentro do estado do Rio de Janeiro. 1000 vezes não! Segundo, vê se dá para se conformar com a liberação das drogas. O senhor Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente do Brasil durante 8 anos do seu governo, não quis liberar essa miséria do inferno. E agora é o garoto propaganda para a liberação da maconha. Manda ele ter um filho dependente de droga, que ele vai ver como é que é duro e difícil. Tem que liberar, porque se liberar vai amenizar. Então nós vamos contrariar a lei seca, que é contra uma droga chamada bebida. Abre espaço aí, se alguém passar mal, abre e vem aqui pra dentro. Vem aí, irmãos, cadê o pessoal? Vocês têm que cair lá. Vamos. Escute, a lei seca que reprime a bebida diminuiu o consumo, diminuiu acidentes, diminuiu problemas na família. Libera a maconha, que vai ver o que é que vai acontecer com essa sociedade, com aumento de viciado, assalto na rua e assalto em ônibus.